E esse vai ser o nosso assunto de agora. A gente vai debater aqui no nosso estúdio esse assunto com o Patrick Barbosa, que ele é psicólogo. Obrigada, Patrick, pela sua presença, viu? Uma ótima tarde. A doutora Ana Paulina, que ela é advogada e vai explicar pra gente o que pode acontecer com esses adolescentes a partir de agora. Obrigada, doutora, pela sua presença, viu? Obrigada, Roberta. Seja bem-vinda também. E a Jaqueline Santos. A Jaque, ela é mãe. São 4 filhos, Jaque? 4 filhos. Já passou por essa fase da adolescência com eles. Inclusive, tá nesse momento. Você como mãe, como é que você vê uma história dessa, um caso desse? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vejo como um caso absurdo. Mas é um animal, como você mesma falou, é uma vida. Não importa se é um animal racional ou irracional. É uma vida e ainda por cima uma vida indefesa. Então, eu vejo como um absurdo e quem estiver envolvido tem que, sim, arcar com as consequências. Desculpa te colocar nesse lugar, mas é um exercício que todos nós, pais, mães, a gente precisa fazer. E se fosse o seu filho? Qual seria a sua atitude, a sua postura, Jaque? Se eu tivesse a certeza que o meu filho estaria envolvido numa situação dessa, com toda certeza absoluta, eu iria conversar com ele, fazer com que ele pagasse, se conscientizasse que ele cometeu um crime, precisaria pagar pelo ato dele. Pois é, pagar pelo que fez. Mas, ao mesmo tempo, doutora Ana, a gente está falando de adolescentes. E aí, de que maneira eles podem ser penalizados, né? O que diz a lei no Brasil? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os colegas. Os cumprimento. De fato, Roberta, esse tema ele passa pela questão da maioridade penal. Hoje nós temos uma maioridade penal de 18 anos. Inclusive, essa maioridade penal ela é muito comum na maioria dos países, né? Até a ONU, é o que a ONU recomenda em termos de maioridade penal. Há uma comissão de direitos da criança que analisa isso. Lógico, há países, por exemplo, como os Estados Unidos, que têm uma maioridade penal mais baixa, a Inglaterra tem uma maioridade penal de 10 anos. Então, assim, nós no Brasil hoje temos essa situação, que é a maioridade penal de 18 anos. O que isso quer dizer? Não quer dizer que esse adolescente ele não vai responder. Só que ele não vai responder perante o Código Penal e o Código de Processo Penal. Ele vai responder, e isso não como um crime, mas como um ato infracional. E aí, o que isso significa? Esse adolescente ele não vai, eventualmente, ser preso pela prática deste crime, caso ele realmente seja confirmado. Ele vai, caso o juiz entenda que é a medida cabível, ele vai ser apreendido e internado numa instituição específica de crianças e adolescentes. Então, ele responde perante o ECRIAD, que é a norma que a gente tem hoje, que tutela as crianças e os adolescentes. Então, o juiz ali, ele vai, dentre as opções de sanção que ele vai poder impor, a maior delas é a de internação. Mas esse adolescente ele vai responder pelo crime de maus tratos. Hoje, esse crime de maus tratos ele já tem uma pena maior, depois a gente pode discutir em que momento que houve essa alteração. Foi até de um outro caso que deu bastante repercussão. Hoje tem uma pena de até 5 anos e, em caso de morte, essa pena ainda é aumentada. Então, tudo isso vai ser levado em consideração do juiz, que provavelmente, pela situação, pela repercussão, deve, acredito eu, que se encaminhar para a medida mais gravosa, que é essa internação. E como é que seria essa internação? Ele teria um acompanhamento? Ele teria direito? Depois de tanto tempo? Como é que é isso na prática? Porque às vezes a gente pensa assim, porque é menor e aí nada acontece com ele, porque a gente também tem um pouco dessa ideia, né, de um senso comum, de algo mais leigo, pensando, nada vai acontecer com esses adolescentes. De fato, não há para negar que há um tratamento muito mais benevolente para com este adolescente do que para um indivíduo adulto que tenha cometido este mesmo crime. Isso não há dúvidas. O ECRIAD, né, ele tem esse estigma de proteção, né, então ele realmente funciona de uma forma diferente de um sistema de justiça penal comum. Mas essa internação, caso ela seja decretada, e eu até aqui faço essa diferenciação, Roberta, porque pode ser uma liberdade assistida, que a liberdade assistida, esse adolescente ele vai ser acompanhado, mas ele não necessariamente vai ficar o tempo todo dentro dessa instituição. Pode ser uma internação de fato, então ele vai ficar numa instituição específica, que é como se fosse uma prisão, é uma instituição que ela não pode sair. Só que o prazo máximo dessa internação são 3 anos. Então, assim, enquanto, por exemplo, este crime, que é o crime de maus tratos, como eu falei, em caso de animais domésticos, cães e gatos, ele tem uma pena entre 2 e 5 anos. E em caso de morte desse animal, essa pena ela é elevada de 1/6, tem um aumento específico lá na lei, esse adolescente ele nunca vai cumprir esse período todo. O máximo que ele vai cumprir,
né, é esse prazo de 3 anos. Então, isso, de fato, é algo que muitas vezes gera uma certa revolta, né, perante a população. Casos emblemáticos aconteceram recentemente, aquela jovem que havia matado a colega, que foi vista numa festa, né, em tão pouco tempo. Então, isso, de fato, traz algumas discussões, até que ponto essa maioridade penal hoje faz sentido ou não. Porque há casos, por exemplo, de países que adotam uma maioridade penal de 18 anos, mas que em casos muito graves eles permitem essa diminuição. Então, assim, lógico que há muitas discussões, até a parte da psicologia, eu acho que tem muito até a contribuir com esse nosso papo, mas hoje, de fato, esse adolescente, caso ele venha a ser condenado, ainda que seja um crime grave, que seja um crime que tenha uma pena maior, o máximo hoje de internação que ele pode ficar dentro de um estabelecimento específico, que é estabelecimento de crianças e adolescentes, são 3 anos, né? E isso gera revolta, tá? Os nossos telespectadores já estão aqui no nosso WhatsApp. Eu convido você aí de casa também a mandar a sua opinião sobre esse assunto. Está aqui o nosso telefone, 99942-2478. Se você preferir também, aponte a câmera do seu celular direto para o nosso QR Code aqui, que você fala diretamente com a gente. Olha, tem gente dizendo que deveriam ser presos esses adolescentes inconsequentes, viu? Essa lei precisa mudar. Roberta, eles não têm consideração nem pela família, quanto mais por um animal. Outro relato que chega pra gente, olha, Roberto, é muito triste, esses monstros, bando de aborrecentes. Infelizmente, a lei para menores não vale de nada, né? A pessoa está aqui revoltada também. A lei para o animal de estimação deveria ser mais rígida. A lei, na verdade, ela existe, né? O que precisa ser revista é a questão da maioridade penal, né? Então, você pode mandar seu comentário pra gente, tem mais outro comentário chegando. Então, sobre essa situação, eu vou falar como mãe. Se é meu filho, tá? Se é um filho meu, um desses delinquentes, eu iria colocar todos eles na coleira e até a delegacia. Misericórdia, a gente também não pode também, né, usar da violência, porque foi exatamente isso que eles fizeram com esse animal. Mas a gente se pergunta, Patrick, como pode adolescentes agirem com tanta maldade? O que explica isso? Boa tarde, Roberta. Então, eu vou partir desse depoimento dessa mãe, né? Se fossem meus filhos, eu colocaria na coleira e levaria até a delegacia. E a gente precisa repensar qual é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos. Não é só a família, mas todo o meu entorno. Todos os amigos, os meios de convivência, aquilo que a gente sempre bate aqui, né, que são as redes sociais, porque nas redes sociais existem tantos estímulos para que o adolescente, né, a criança ou o adolescente, ele comece a fazer coisas erradas para poder ser bem visto, ser visto como uma pessoa forte, uma pessoa líder dentro de um grupo. Quanto mais cruel eu sou, mais bem visto eu vou ser por aquelas pessoas. Então, ganha repercussão, ganha curtida, ganha like, ganha tudo, né? Sim, então, as coisas que mais vendem, né, dentro da internet, a violência, né, é um ponto-chave. Então, quanto maior o meu estímulo, quanto maior a gente vê jogos de violência, são os mais vendidos. Né? Tudo que se posta na internet com violência, com morte, todo mundo vê. As pessoas não estão mais se importando com a vida do outro. Não interessa se é um animal de estimação, se é um animal que está ali na rua, né? Um animal comunitário como a Orelha, ou se é uma pessoa. Gente, tinha 10 anos que o Orelha frequentava ali aquele lugar. Os moradores chegaram a construir 3 casas, porque junto com a Orelha tinham mais outros 2 cachorrinhos também, que foram até mesmo... eles agora estão com outras famílias, né? Teve um delegado que, inclusive, adotou um desses cachorrinhos. Então, pensa, eles eram queridos pela população. É Praia Brava, não é isso, gente? Florianópolis é uma praia bem famosa, bem conhecida. Tanto que já tiveram 2 manifestações. O povo pedindo justiça pela crueldade, maldade que fizeram com o Orelha. E aqui no nosso WhatsApp tem mais comentários chegando. Que tamanha ruindade, covardes, cruéis esses meninos. Boa tarde. Olha, eu não passava a mão na cabeça deles não, Roberto. Eu entregava para a polícia. Absurdo demais.
o que fizeram ao cãozinho indefeso. A justiça tem que ser feita. Precisamos de leis rígidas e punições severas, com urgência no nosso país. Boa tarde, Roberta. Aqui é Maria Antônia. Infelizmente, a lei precisa mudar. Temos que conversar com os nossos filhos desde crianças. É sobre isso, é para não chegar a esse ponto. Só que tem muito pai, tem muita mãe que pensa o quê? Não, meu filho jamais faria isso. Mas você conhece de verdade o seu filho, o comportamento dele entre amigos? Jaque, os seus filhos, né? Você conhece, você como mãe, sabe dizer se, por exemplo, eles são influenciáveis ou se eles são influenciadores? Porque tem isso, tem diferença no comportamento deles. Sim. Então, eu tenho 4. Entre os 4, um desses, ele sempre foi, desde muito novo, muito influenciador. Ele tem ele ainda tem um poder de persuasão que ele consegue induzir outros a fazerem o que ele faz. Tanto que teve uma época, eu não vi, eu fiquei sabendo, me falaram, que ele participou de uma atrocidade dessa também com um gato. Estava fazendo um recapeamento no asfalto, aquele piche quente do asfalto. Ele ajudou ele e uma galerinha a jogar o gato vivo. Qual foi sua reação, Jaque? Não, quando eu soube, eu fiquei estarrecida. Então, assim, já tinha passado quando eu soube. Se eu tivesse presente na situação, eu dei um corretivo nele, é claro. Ele tinha por volta de 13, 14 anos. Eu dei um corretivo nele em casa, daqueles corretivos de mãe raiz, entendeu? Então, assim, falta muito hoje em dia. Tem essa questão que o doutor estava falando do exemplo, mas tem questão também da personalidade, da índole, que a pessoa já nasce com essa índole. E, no meu ponto de vista, esse meu filho, ele já nasceu com essa tendência de perversidade. Sabe? Porque ele cometeu uma atrocidade com esse gato. Ele cometeu uma atrocidade quando ele tinha 17 com uma pessoa. Atualmente, ele está recluso porque cometeu outra crueldade contra uma pessoa. Então, assim, como eu falei, independente de ser um animal, é uma vida. Quem tem coragem de torturar, de matar, de fazer qualquer coisa violenta contra um animal, faz contra qualquer pessoa. Pois é, artistas até levantaram esse questionamento nas redes sociais. A Heloísa Perricet, a Paula Bulamarque, elas fizeram um post falando exatamente isso. É possível, Patrick? É algo realmente para os pais se alertarem? Se meu filho fez uma maldade contra um animal, isso já acende de fato um alerta contra qualquer outro tipo de vida? Sim, porque a violência ela vai ser escalonada, né? Como a Jaque falou. Não é só a questão do exemplo, tem um desvio de caráter. E se a gente não está atento a isso, o nosso exemplo ele também vai despertar naquela pessoa a liberdade de fazer isso. Né? Nós temos as leis que são duras, mas são mal aplicadas. Nós temos os exemplos em casa que, muitas vezes, acabam sendo um pouco mais brandos, né? A gente não tem mais o corretivo raiz, né? De mãe raiz. Então, as coisas elas vão ficando mais frouxas. E se você não estiver atento ao comportamento do seu filho, sim, seu filho pode ter um desvio de caráter e você não está atento a isso. Se você não está atento às amizades, ao que ele está vendo na internet, ao comportamento dele junto com as outras crianças, desde pequeno. E, doutora Ana, numa situação como essa, né? Eu só vi. Mãe, mas eu não fiz, não. Foi fulano que fez, mas eu acompanhei. Qual que é a interpretação da justiça para esses outros adolescentes que participam disso, mas às vezes mais como espectadores? Hoje, Roberta, a gente tem um conceito que a gente fala bem amplo de responsabilidade, no sentido de que qualquer um que teve algum tipo de envolvimento com aquele fato, ele vai ser responsabilizado nos termos da lei. Então, não é porque cometeu um ato, o outro segurou, aquele ali... De fato, se você contribuiu para aquele resultado danoso, você vai ser responsável por aquele ato infracional, caso esse crime seja praticado por um adolescente, por uma pessoa menor de idade. Então, de fato, hoje nós não temos uma limitação. Todos aqueles que contribuíram para aquele resultado, eles vão ter que responder nos termos da lei. E os pais? A gente se pergunta também sobre os pais. Eles podem ser responsabilizados também? Especificamente neste caso, que a gente está vendo um caso que foi fora de casa, né? Que foi noticiado na rua, que esse cachorro estava na rua, teria que ser comprovada uma omissão, uma negligência muito específica dos pais para que eles sejam responsabilizados criminalmente. Por exemplo, um pai que não guarda uma arma dentro de casa e aquela criança pega aquela arma.
e algo acontece, ele pode ser responsabilizado ali por uma omissão, por uma negligência. Agora, o fato desses adolescentes terem cometido esse delito da forma como está sendo noticiado, fora de casa, não implica numa responsabilidade penal direta para os pais. Embora eles possam ser responsabilizados civilmente, caso, por exemplo, seja comprovada essa situação de coerção, né, de coação durante o processo, os pais vão ser responsabilizados por esse outro crime. E aí, nos termos da lei, isso, né? A polícia está investigando isso, né? Foi noticiado, né, Roberta, essa questão de que parece que teria havido algum tipo de coação ali a um porteiro, algo nesse sentido. Então, assim, caso este fato seja comprovado e caso este fato tenha sido cometido por um adulto, esse adulto vai ser responsabilizado nos termos da lei. E até, Roberta, o que você falou que eu fiquei refletindo, assim, nossas leis são muito frouxas ou algo assim. Infelizmente, me parece que assim, nós sempre somos incentivados, os nossos legisladores, por situações muito feias, digamos assim, que acontecem, que repercutem na mídia, e aí há uma alteração legislativa como se essa alteração legislativa fosse resolver o problema. Só que não é isso que acontece. Por exemplo, no caso desse crime de maus tratos de animais, até 2020, a pena para esse crime era baixíssima. Né? Era de 6 meses, há poucos anos, aquilo ali sequer gerava algum tipo de prisão, inclusive quando cometido por um adulto, né? Então, teve um caso que repercutiu bastante, que foi o caso do Sansão, por isso que a lei foi chamada Lei Sansão. Não sei se vocês se recordam, mas foi um pitbull que teve as patas decepadas, porque ele havia pulado um muro, ido para uma casa, então eles foram lá e separaram. Então, assim, esse pitbull veio a falecer, né, posteriormente. Só que esse fato foi um fato que foi noticiado, que foi, né, foi bastante midiático. Então, o que aconteceu? Houve um endurecimento grande dessas penas, que passaram agora de 2 a 5 anos e podem chegar ainda mais do que isso, caso haja a morte dos animais, desse animal. No caso aí de cães e gatos domesticados, né? É uma situação diferente dos animais não domesticados, que tem uma pena ainda leve, não é uma pena tão alta. Mas nós temos essa situação que, assim, teve uma lei mais dura, e estamos aqui, alguns anos depois, diante de um caso horrível, né, que causa um asco. Então, assim, não é só a lei que vai resolver esse problema. Né? É uma conjunção de fatores, né? É uma mudança principalmente de comportamento, isso começa dentro de casa, pai e mãe. Eu agradeço muito a presença de vocês. Se deixasse, a gente continuava aqui nesse assunto, até porque chegaram mais comentários, os telespectadores aqui revoltados também com tudo isso, com toda a maldade que fizeram com a Orelha. Obrigada, Patrick, pela sua presença, viu? Obrigada, doutora Ana Paulina também. Ela é mamãe do Muqueca, um cãozinho lindo que ela adotou. Obrigada pela sua presença. Ou seja, tem propriedade, não só como advogada, mas como uma pessoa que entende desse sentimento, principalmente da adoção. A gente está falando de um amor que não quer nada em troca, né, doutora Ana? Isso ela foi vítima de maus tratos, né, Roberta? Então, quando a gente resgatou, ela estava vítima de maus tratos. Então, é uma situação que realmente acaba mexendo, né, com a gente. Né? E obrigada também, Jaque, pela sua presença. Eu que agradeço. Uma mamãe tão sincera com a gente aqui nesse assunto, que todas as mães sejam assim, sabe? De olhos atentos com todos os movimentos aí dos nossos filhos, né? Qualquer movimento estranho, pai e mãe, puxa para perto, conversa, viu? Faz aquilo que seu coração está pedindo para fazer também para corrigir seu filho. Obrigada, tá, gente?